Saudações concurseiras! Bem-vindos a mais um bloco de Administração Financeira e Orçamentária, aqui no Alfacom comigo, professor Gustavo Mudes. Nós estamos falando sobre um tópico importantíssimo dentro da matéria, seja porque esse tópico é cobrado em provas normalmente expressamente, seja porque ele é essencial para nós entendermos o restante da matéria, que são os chamados princípios orçamentários. Acompanhe comigo, vamos continuar falando aí de princípios orçamentários. O próximo que nós vamos falar... E esses princípios que eu vou apresentar aqui para você agora, antigamente, nós professores costumavam chamar de princípios menores orçamentários, porque eles não caíam com tanta frequência em provas. Hoje, meu amigo, mudou isso, né? Hoje não há mais princípio que você não possa dizer, esse aqui não costuma cair em prova. Um ou outro, talvez, mas é importante que você tenha uma noção geral, não digo sobre todos, né? Porque como nós já vimos lá no início do assunto, não existe um número determinado de princípios orçamentários. Mas eu selecionei para você aqui 14, né, que nós estamos vendo, e esses são os mais importantes aí para a prova, né? Antigamente a gente falava de uns 8 só para os alunos, já estava ótimo. Hoje, cada vez mais, a gente tem que falar mais, porque os concursos vão ficando mais exigentes, né? Próximo princípio aí é o princípio da não afetação ou da não vinculação. Tem muita pegadinha sobre ele, eu já explico a pegadinha. O que ele diz o princípio da não afetação ou da não vinculação? Ele determina que as receitas de impostos, veja que eu grifei impostos, não devem ser previamente destinadas pela lei a nenhuma despesa, fundo ou órgão específicos. Veja, mais uma vez, ele diz que a receita de impostos não deve ser previamente determinada pela lei a nenhuma despesa, fundo ou órgão específicos. É muito comum, já cansei de ver questão de prova assim, perguntando algo do tipo, pelo princípio da não afetação, as receitas de tributos não podem ser destinadas pela lei a nenhuma despesa específica. Tá certo isso? Tá errado. Porque imposto não é sinônimo de tributo. Não é, professor? Pensei que era a mesma coisa. Não, tem diferença, tecnicamente. O tributo é amplo, ele é gênero. O imposto ele é espécie. Tá? Na verdade, o tributo ele é definido lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional da seguinte forma. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa explanar, nela se possa transformar, vamos dizer assim, esqueci a palavra, que não constitua sanção de ato, que nela se possa expressar, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ufa! Professor, fala devagar que eu não anotei. Não anote. Guarde o seguinte, tributo é tudo aquilo que você tem que pagar para o Estado, no sentido amplo, né? União, Estado, município, que decorra de lei, você é obrigado porque a lei manda pagar, e que não seja por conta de um ato ilícito que você praticou, não é multa. Então, tributo é simples assim, professor? Sim, é tudo aquilo que a lei manda você pagar ao governo e que não seja multa. Isso aí vai ser tributo, tá? Imposto é um tipo de tributo. A nossa aula aqui não é de direito tributário, eu não vou ficar apresentando aqui para você as 5 categorias de tributo, segundo a teoria pentapartite, isso é assunto para outra aula, tá? Quero só que você diferencie que tributo é categoria, imposto é uma espécie. Tributo é gênero, imposto é espécie, tá certo? O imposto, na verdade, ele se caracteriza justamente pela cobrança dele não estar ligada a nenhuma atividade estatal em relação ao contribuinte, e também pelo fato de que o dinheiro arrecadado com os impostos, aliás, o imposto, né? E o dinheiro arrecadado com o imposto, ele não se destina a nenhuma despesa específica, no caso do imposto. Já no caso das demais espécies tributárias, como, por exemplo, as taxas e as contribuições de melhoria, o dinheiro ele está, sim, carimbado, ele está, sim, destinado para algum fundo, alguma despesa específica. Tá? Já no caso do imposto, não. No caso do imposto, o dinheiro vai para o Caixa Geral do Governo, e lá no orçamento se decide o que vai fazer com esse dinheiro. E isso é importante para que o governo tenha flexibilidade a cada ano para propor a aplicação do recurso naquilo que a sociedade está mais precisando naquele momento, naquele ano. Tá? Então, repetindo, está lá mais uma vez, princípio da não afetação, as receitas de impostos, não de tributos em geral, as receitas de impostos não devem ser previamente destinadas pela lei a nenhuma despesa, fundo ou órgão específico. E eu coloquei lá, as receitas dos demais tributos que não sejam impostos podem sim ser vinculadas. E aí nós temos exceções, são diversas previstas na Constituição. Para desencargo de consciência, eu coloquei no seu material. No seu material tem aí quais são as exceções que a Constituição prevê. São 7 tipos de exceções.
Mas isso daqui, meu amigo, é muito raro cair em prova, tá? Tanto é que nem trouxe aqui para discutir. Se você for um usuário avançado de AFO, de orçamento público, aí você pode pensar em querer guardar essas exceções, que normalmente elas não caem em prova. É importante saber que existem sim exceções e que a própria Constituição que define quais são elas, casos específicos em que a receita de imposto vai estar destinada a alguma despesa específica, mas são exceções, ok? Muito bem. Outro princípio que pode cair na sua prova é o princípio da publicidade. E aí o nome já é bem sugestivo, né? O princípio da publicidade, ele determina que o orçamento deve ser de conhecimento público. Ou seja, não pode haver orçamento sigiloso, não pode haver orçamento secreto. Toda a sociedade precisa conhecer o conteúdo do orçamento. E aí, essa publicidade, ela deve se dar tanto de maneira formal como de maneira efetiva. Como assim? Por exemplo, o orçamento ele tem que ser publicado no Diário Oficial, não tem jeito. Que é a publicação formal, né? É mais para fim de registro do que propriamente conhecimento. Mas tem que ser registrado, tem que ser publicado no Diário Oficial. Tá? Antigamente, o Diário Oficial era impresso, né? Era um calhamaço assim, ó, todo dia saía lá da imprensa oficial, cada exemplar, calhamaço com centenas e centenas de páginas. Hoje ele tem a sua versão eletrônica, mas continua existindo. Só que o Diário Oficial, você concorda que ele não garante um conhecimento de fato? Você já leu o Diário Oficial hoje? Você lê o Diário Oficial todo dia antes de sair de casa, no café da manhã? Ninguém faz isso, né? E a gente fala que a publicidade do Diário Oficial é mais para registro, propriamente dito, do que para conhecimento. Então é importante que, no caso do orçamento, seja dada uma publicidade efetiva. Não basta publicar no Diário Oficial. Precisa publicar no Diário Oficial? Sim, mas não basta. Tanto é que hoje, tanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a Lei de Acesso à Informação, elas exigem que o orçamento ele seja divulgado na internet. Tá? Então, o orçamento federal tem que estar num site lá que todos possam acessar, o de cada estado também, de cada município também, visando aí dar uma publicidade efetiva, né? Porque é importante que a sociedade conheça o que está no orçamento, saiba como está sendo aplicado o recurso, que em última instância quem está fornecendo para o Estado é ela, a sociedade, certo? Continuando, ó. Princípio da exatidão. O que ele diz? De uma maneira simples, podemos dizer que o princípio da exatidão ele determina que as receitas e despesas devem estar previstas no orçamento da forma mais exata possível. Lembrando que o orçamento ele é uma previsão de receitas e autorização de despesas. Né? Eu sempre falo para você que o orçamento ele é expectativa e o financeiro é realidade. E assim como nos memes de internet, que às vezes a realidade não corresponde à expectativa, às vezes acontece no caso do governo também, né? Mas no orçamento, o governo, então, ele vai prever as receitas que ele espera arrecadar e, com base nessa previsão, onde ele espera gastar aquele dinheiro. O governo vai acertar até nos centavos o quanto ele vai arrecadar no ano seguinte? Claro que não. Mas ele tem que fazer uma previsão realista. Ele tem que ter ali uma previsão feita de forma técnica. A Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, diz quais critérios que devem ser levados em consideração na hora de fazer a previsão da receita. Exemplo, tem que levar em consideração a série histórica de arrecadação, ou seja, como foi a arrecadação nos últimos anos. Tem que levar em consideração efeitos, por exemplo, da inflação. Tem que levar em consideração expectativa do crescimento econômico ou até de uma regressão econômica, né? De uma depressão, de uma recessão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e mais outros fatores para permitir que a previsão da receita seja a mais exata possível. E é claro, né, que eu vou gastar de acordo com a minha receita. Então, se eu acerto bem na previsão da receita, eu consigo destinar os recursos adequadamente lá na despesa. Né? No mesmo lado da despesa, na hora que eu for fazer a estimativa de quanto eu acho que eu vou gastar, eu tenho que fazer uma estimativa realista. Não é assim, eu acho que eu vou gastar 10 milhões, mas eu vou pedir 15 milhões, porque aí não tem risco, né? Peraí, se você acha que vai gastar 10 milhões, você presta 10 milhões. Porque se você colocar 15 milhões, vai sobrar menos dinheiro para gastar em outras despesas também que são importantes, tá certo? Então o governo, na hora que ele vai fazer o orçamento, ele tem que caprichar. Ele não tem bola de cristal, é verdade, para prever exatamente a receita que vai ser arrecadada, mas ele deve prevê-la de forma técnica, da forma mais exata possível. Por exemplo, no caso da União, quem faz essa previsão é a Receita Federal, que é o órgão que tem expertise da arrecadação, que tem os dados econômicos ali da arrecadação em tempo real, não é isso?
Então cabe à Receita fazer essa previsão, aí passa, antigamente passava para o Ministério do Planejamento, hoje ele está junto com a Receita Federal no Ministério da Economia. Passa para o Ministério da Economia, e aí o Ministério da Economia ele vai encaminhar para o presidente assinar e encaminhar para o Legislativo. Tá? E aí, ó, com base nisso, a Constituição, ela, via de regra, ela proíbe a alteração pelo Poder Legislativo da receita prevista no orçamento. O Legislativo ele pode alterar bastante a proposta que o Executivo encaminha de orçamento. Tá? Lembrando que é o Executivo que encaminha a proposta de orçamento todo ano. Né? E aí o Legislativo ele pode alterar bastante, mas tem algumas coisas que ele não pode mexer. Uma delas é na previsão da receita. Exceto se houver alguma omissão de receita, o governo esqueceu de colocar, ou se houver algum cálculo errado, algum erro material, aí sim, o Legislativo pode corrigir. Mas, se não, o Legislativo tem que se conformar com a receita que o Executivo previu. Porque, ora, quem arrecada não é o Executivo? Então é ele que tem condições de fazer a previsão técnica. Porque se deixasse que o Legislativo alterasse, poderia ser que a previsão da receita sofresse influências políticas, né? O deputado diz, ó, tá prevendo aqui que a gente vai arrecadar 20 milhões, mas coloca aí 21 milhões, vai, para a gente poder colocar mais despesas no orçamento, e aí não aconteceriam esse 1 milhão a mais, e aí aquela despesa ficaria ali descoberta. Né? Então, para evitar isso, cabe ao Executivo fazer a previsão da receita e deve caprichar, deve procurar ela fazer da forma mais exata possível. Esse é o princípio da exatidão. Okay? Outro princípio que nós podemos citar é o princípio da clareza, também chamado de princípio da inteligibilidade. O que ele diz? Ele diz que o orçamento ele deve ser apresentado de forma clara e inteligível aos cidadãos em geral. Veja, o orçamento ele não deve ser uma peça com termos muito técnicos, não deve ser uma peça erudita que só poucos consigam compreender. Numa democracia, é essencial que a população controle os atos de seus governantes. E como você vai controlar se você não tem informações, não é isso? Sobre o básico, que é, por exemplo, onde os recursos estão sendo gastos. Então é importante que o orçamento, ao ser apresentado, ele seja apresentado de forma que o cidadão em geral possa compreender. É óbvio, né, que alguns termos técnicos não tem como fugir. Então, por exemplo, vai trazer lá receita corrente, receita de capital, inversões financeiras, investimentos. Você tem que saber o que significam esses termos, ok. Mas você não precisa ser pós-graduado em direito financeiro para entender o orçamento. A ideia é essa, tá certo? Por quê? Porque o orçamento ele é um instrumento importante de controle social. Então, se eu não traduzo o orçamento, se eu não coloco o orçamento da forma que o cidadão em geral possa entender, eu prejudico essa função do orçamento. Aliás, a própria lei de responsabilidade fiscal coloca como instrumento de transparência na gestão fiscal, entre eles justamente a lei orçamentária anual, o PPA, a LDO também, tá certo? O princípio da clareza está muito relacionado a um outro princípio que às vezes cai em prova, que eu não coloquei aqui, porque na verdade esse princípio que eu vou falar agora, ele acaba sendo consequência do princípio da clareza e da publicidade, que é o chamado princípio da transparência, tá? Mas pode ser que ele caia na sua prova, até porque o manual de contabilidade aplicado ao setor público, ele fala também do princípio da transparência. O princípio da transparência, ele exige que o orçamento seja transparente, ou seja, que ele seja público e que seja feito de forma a ser facilmente compreendido pela população. Então, o princípio da transparência, na prática, ele é uma junção do princípio da publicidade e da clareza. Mas pode ser que caia na sua prova, então você sabe que está se referindo a esses dois, tá certo? Quantos princípios, né, professor? Mas estamos terminando, temos mais dois aí para falar. O próximo é o princípio da programação. E eu coloquei lá, segundo o princípio da programação, as despesas do orçamento devem estar atreladas a programas de governo previamente determinados. Os programas de governo, eles são previstos lá no plano plurianual. Está previsto no PPA, no plano plurianual, tá? E aí cada programa de governo lá no PPA, ele tem objetivos e metas a serem alcançados. E aí, inclusive, mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre classificação funcional da despesa, funcional programática, a gente vai falar disso. Cada programa lá ele tem as suas ações, né, que permitem que sejam atingidos aqueles objetivos, aquelas metas, e cada programa precisa de recursos. Então, a despesa no orçamento ela vai estar vinculada, a despesa no orçamento ela tem um número grandão, gigantesco. E cada pedacinho daquele número, cada trecho tem um significado.
e tem um pedacinho lá que traz o número do programa. Então, olhando aquele número, é só olhar lá na tabela do governo, dos programas dele, tem aquele número, eu sei que pertence àquela despesa, por exemplo, é para pagamento de pessoal, em geral, ou sei lá, é para o programa Bolsa Família, ou é para o programa, sei lá, Saúde da Família, e por aí vai, tá certo? Isso é característico do chamado orçamento-programa. Lembra? O orçamento-programa é aquele que estabelece metas a serem alcançadas com os recursos do orçamento, tá? Então, pelo princípio da programação, toda despesa tem que estar atrelada a um programa de governo específico. E aí é só olhar lá no PPA para eu saber quais são as metas que se espera atingir com aquela despesa. E aquela história, já que eu estou gastando dinheiro, eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? O princípio da programação ele tem a ver com isso, ok? E aí, por fim, chegamos no último princípio orçamentário que nós iríamos estudar, que é o chamado princípio da unidade de caixa, ou princípio da unidade de tesouraria. Unidade de caixa de tesouraria. Tome cuidado para não confundir só com o princípio da unidade. Tá? O princípio da unidade nós já vimos, que o orçamento deve ser um só, né? Quer dizer, a cada ano, em cada ente da federação, tem que ter um orçamento somente, ok? O princípio da unidade de caixa ou da unidade de tesouraria, que é o que nós vamos ver agora, ele na verdade é um princípio financeiro, mas que cai em prova como princípio orçamentário, por isso que eu estou trazendo aqui para você. E o que ele diz? Preste atenção. Ele diz que os recursos públicos arrecadados pelo governo, eles devem ingressar por meio de uma única conta bancária em cada ente da federação. Então, o que acontece? O governo ele arrecada os seus recursos principalmente através de tributos, né? E ele vai receber esses tributos através da rede bancária, certo? Antigamente, até 1987, cada órgão público tinha sua própria conta. E era uma bagunça, porque, veja, em 87 você não tinha nem internet disseminada como nós temos hoje. A internet já existia, mas não era usada pelos governos em geral e nem era usada pelos cidadãos em geral, né? Então, o governo nem sabia exatamente o quanto ele tinha de dinheiro no total, porque tinha milhares de contas, no caso do governo federal, tinha milhares de contas espalhadas por agências no Brasil todo, e cada uma tinha o seu saldo, se ele quisesse, ele teria que pegar o saldo de cada uma delas e somar. Aí, em 1986, foi criada a Conta Única do Tesouro Nacional de aplicação imediata a partir de 1º de janeiro de 87. A partir dali, isso passou a ser obrigatório para a União e logo depois também para os estados e municípios. A Constituição de 88 passou a colocar para estados e municípios. Todos os entes da federação passaram a ter que arrecadar os seus tributos em geral, suas receitas em geral, por meio de uma única conta bancária, que é a chamada Conta Única do Tesouro. No caso da União, é Conta Única do Tesouro Nacional. No caso dos estados, Conta Única do Tesouro Estadual. No caso dos municípios, Conta Única do Tesouro Municipal. Essa conta única ela permite o melhor controle dos recursos financeiros. Porque se eu quiser saber, por exemplo, quanto o governo arrecadou num dia, é só ir lá e pegar um extrato da conta única do Tesouro Nacional, no caso da União, né? É verdade que vai ser um extratão, né? Vai ter ali centenas de páginas, talvez até mais. Mas eu consigo ali identificar cada ingresso que houve, tá? Ah, professor, então quer dizer que hoje os órgãos públicos não podem mais ter contas separadas? Eles até podem ter. Mas primeiro o dinheiro vai entrar por essa conta única e dessa conta única vai ser distribuído para outras contas, tá certo? Porque às vezes, né, se bem que hoje em dia a maioria dos pagamentos é feito por meio do CIAF, que é um sistema que administra tudo isso. Mas ainda assim, às vezes tem que dar um cheque, por exemplo, o órgão público tem que dar um cheque ou algo assim, então ele precisa ter a sua conta bancária. Mas primeiro o dinheiro vai entrar por meio da conta única e de lá ele vai ser distribuído para as demais contas, né, de forma a manter o melhor controle. Por exemplo, eu sempre gosto de comparar, né? Quando esses consultores de segurança, por exemplo, são contratados para fazer, sei lá, para melhorar a segurança de uma firma, de uma empresa. Uma das coisas que eles fazem, por exemplo, é restringir o número de entradas e saídas, né? Se tiver uma entrada e uma saída só, melhor ainda, porque aí você tem um controle melhor do que ter 10 entradas e saídas. Então, a ideia é basicamente a mesma, tá? Fazendo com que o dinheiro todo entre por meio de uma única conta bancária, eu consigo ter o melhor controle sobre isso. Há exceções, mas que você não precisa guardar, até porque a lei diz que cabe à Secretaria do Tesouro Nacional definir isso, e a STN tem uma portaria que define quais são exceções, tá? Mas só vou dizer um exemplo aqui. Por exemplo, contribuições previdenciárias cobradas dos trabalhadores e das empresas sobre a folha de salários vai para uma conta específica.
Receita de juros de convênios também. Mas, via de regra, tem que ingressar tudo por meio de uma única conta. E o que mais? Está lá, ó. No caso da União, essa conta única, a conta única do Tesouro Nacional, ela deve ser mantida no Banco Central. Já no caso dos estados e municípios, a Constituição diz que, em princípio, cada estado ou município deve ter a sua conta num banco oficial, quer dizer, um banco público, exceto nos casos que a lei preveja. Tá? Então vamos lá. No caso da União, a conta única tem que estar no Banco Central. Já vi questão de prova perguntando se era no Banco do Brasil. Está errado. Né? Até porque não poderia ser mesmo no Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco do Brasil não compete com outros bancos. Sim, né? Uma sociedade de economia mista. Imagine se a União deixasse o dinheiro parado no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ia ter uma vantagem competitiva muito grande em relação aos demais bancos, que distorceria aí a competição, não é isso? Então vai ficar no Banco Central, que não é um banco comercial. O Banco do Brasil, ele operacionaliza, só isso. Porque como o Banco Central ele não tem agências espalhadas por aí, então cabe ao Banco do Brasil fazer esse papel de colocar o dinheiro, tirar o dinheiro. Ah, professor, mas eu paguei uma guia da União no Banco X, o Bradesco, no Itaú. Mas o Bradesco e o Itaú, eles repassam para o Banco do Brasil e depois o Banco do Brasil repassa para o Banco Central. Tá? E no caso dos estados e municípios, eles devem manter em bancos públicos, exceto nos casos que a lei autoriza. Você vai falar, professor, eu sou servidor municipal e recebo por um banco privado. Porque aí, às vezes a prefeitura só repassa o dinheiro, que é o mais comum, repassa o dinheiro para o banco privado fazer o pagamento para o servidor, ou em alguns casos específicos a lei permite também que seja mantido em banco privado. Mas guarde a regra geral, que é o que importa para a sua prova. Tá? Conta única do Tesouro Nacional mantida no Bacen. Contas únicas dos estados e dos municípios devem ser mantidas em bancos oficiais, ou seja, em bancos públicos. Por isso, inclusive, que tinha uma época que todo estado tinha o seu banco, lembra? São Paulo tinha o Banespa, em Rio de Janeiro o Banerj, em Minas o Benj, no Paraná o Banestado, no Rio Grande do Sul o Banrisul, e por aí vai. Banco da Amazônia. Alguns desses bancos, se bem que o Banco da Amazônia não sei se é estadual, não tenho certeza. Mas alguns desses bancos ainda se mantêm até hoje, tá? Mas a maioria foi extinta. Porque aí acaba aproveitando, né, a estrutura do Banco do Brasil, por exemplo, ou da Caixa Econômica, que são bancos oficiais também. Com isso, ufa, nós terminamos de falar dos princípios orçamentários. E aí, para arrematar, eu trouxe aqui um resumão para você, ó, dos 14, que são princípios pra caramba que nós vimos. Dos 14 princípios orçamentários que nós vimos. Veja, aqui eu vou apresentar de forma genérica o conceito genérico. As exceções, os detalhes, a gente já viu de cada um deles. Então, quais os princípios que é importante você guardar para a prova especialmente? Princípio da legalidade, que diz que o orçamento deve ser aprovado por lei. Princípio da unidade, o orçamento deve ser um só. Princípio da universalidade, o orçamento deve trazer todas as receitas e todas as despesas do período. Princípio da periodicidade, o orçamento deve prever as receitas e despesas para um período certo de tempo, que no Brasil é anual, por isso também é chamado de princípio da anualidade. Princípio da exclusividade, o orçamento somente deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas, com duas exceções somente. Autorização para a contratação de operações de crédito e autorização para a abertura de créditos suplementares. Princípio do equilíbrio, que diz que no orçamento o total de receitas deve ser igual ao total de despesas. Princípio do orçamento bruto, que diz que o orçamento deve trazer as receitas e as despesas pelos seus valores totais, sem quaisquer deduções. Princípio do detalhamento, que diz que no orçamento as receitas e despesas devem ser apresentadas com um detalhamento mínimo exigido pela lei. Princípio da não afetação, diz que as receitas de impostos não devem ser previamente destinadas pela lei a nenhuma despesa, fundo ou órgão específicos. Princípio da publicidade, diz que deve-se dar a devida publicidade ao orçamento, tanto sob aspecto formal como sob aspecto efetivo, real. Princípio da exatidão, diz que as receitas e despesas devem constar do orçamento da forma mais exata possível. Princípio da clareza, o orçamento deve ser claro e inteligível ao público em geral. Princípio da programação, toda despesa deve estar atrelada a um programa de governo, com metas e objetivos definidos. E princípio da unidade de caixa ou da unidade de tesouraria, que diz que os recursos financeiros devem ingressar nos cofres públicos por meio de uma única conta bancária em cada ente. Ufa! Com isso, cheguei aqui ao final da minha missão, por enquanto, de apresentar para você os princípios orçamentários, que é um ponto importante para a sua prova, né?
Já teve tempos, inclusive, que era o assunto mais cobrado. Hoje já não é mais. Perdeu um pouquinho de espaço aí para leis orçamentárias e lei de responsabilidade fiscal. Mas ainda cai bastante e é essencial para você entender depois o restante da matéria, ok? Vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com você. Saudações concurseiras, bons estudos e até a próxima!